No verão de 2012, Alia Johnson, uma dona de casa de 38 anos, viu-se presa nas sombras de uma vida moldada por traumas. Morando em Birmingham, Alabama, com seu marido Derek, um policial de 45 anos, e seus dois filhos Mónica, de 18 anos, e Daniel, de 10 anos, a existência diária de Alia parecia normal. No entanto, sob a superfície, seu passado pesava muito, influenciando seus relacionamentos e as escolhas que ela havia feito. A vida de Alia tinha sido irreversivelmente alterada quando ela tinha apenas 12 anos. Em 1986, um acidente de carro devastador nos arredores de Montgomery tirou a vida de seus pais. Eles estavam dirigindo para casa de uma escapadela de fim de semana quando seu carro colidiu de frente com um caminhão. O impacto foi fatal. Alia e sua irmã mais nova, Jessica, ficaram órfãs, suas vidas mudaram para sempre em um instante. Após a morte de seus pais, as duas meninas foram colocadas no sistema de acolhimento do Estado. Oprimida pela dor, Alia assumiu o papel de protetora de sua irmã mais nova, mas o trauma de perder seus pais a assombrou. Quando ela e Jessica acabaram em um orfanato estatal, Alia havia se tornado retraída e introvertida. O orfanato, localizado nos arredores de Birmingham, estava mal financiado, com falta de pessoal e superlotado. As crianças que viviam lá eram muitas vezes deixadas para se defenderem sozinhas, e Alia rapidamente aprendeu que a confiança era uma coisa perigosa a oferecer. Na idade de 16 anos, Alia teve uma experiência que a marcaria emocionalmente nos próximos anos. O Sr. Franklin, professor de história do orfanato, tinha tido um interesse preocupante por ela. A princípio, parecia inócuo, um olhar persistente aqui, um comentário inapropriado ali. Mas Alia tinha uma noção de algo muito mais sinistro à espreita por baixo do seu comportamento. Franklin tinha uma reputação entre as meninas mais velhas para empurrar limites, mas ele nunca tinha sido pego fazendo nada abertamente criminoso. Uma noite, em outubro de 1990, quando Alia estava se preparando para deixar sua sala de aula depois de ficar até tarde para o que ela acreditava ser uma tutoria extra, Franklin fez sua jogada. Alia podia sentir a tensão na sala quando trancou a porta atrás deles. Seu coração disparou, e ela instintivamente se moveu para o lado oposto da sala. Franklin a encurralou, suas mãos agarrando seus ombros, tentando puxá-la para mais perto. O pânico surgiu através dela, mas ela congelou, sem saber como escapar. No momento em que se aproximava, a Sra. Evans, a zeladora, entrou. A presença da Sra. Evans assustou Franklin, levando-o a libertar Alia. A mulher mais velha reconheceu imediatamente o que estava acontecendo e exigiu que Franklin recuasse. Sem dizer uma palavra, Alia fugiu da sala, com o coração batendo forte no peito. O incidente com Franklin nunca foi relatado oficialmente. Evans, ciente da dinâmica de poder e do medo que dominava o orfanato, aconselhou Alia a ficar quieta para sua própria segurança. Alia, desesperada para evitar mais traumas, seguiu seu conselho. Retirou-se ainda mais para si mesma, não confiando em ninguém e evitando qualquer situação que a tornasse vulnerável. Sua capacidade de formar relacionamentos tornou-se tensa, e a experiência a deixou com cicatrizes emocionais que levariam anos para emergir completamente. Quando Alia completou 18 anos em 1992, já tinha perdido a esperança na ideia de um futuro estável. Para escapar do ambiente opressivo do orfanato, ela começou a participar de reuniões sociais e festas com outras meninas de sua idade. Foi numa destas festas que conheceu Derek Johnson, um jovem carismático matriculado na academia de polícia. Ele era tudo o que ela não era: confiante, extrovertido e aparentemente cheio de vida. Na noite em que se conheceram, Alia bebeu muito pela primeira vez, tentando abafar o peso de seu passado. Ela se lembrava muito pouco da noite, exceto que acordou na cama de Derek na manhã seguinte, confusa e desorientada. Ela não tinha certeza do que havia acontecido entre eles, mas suspeitava do pior. As suspeitas de Alia foram confirmadas semanas depois, quando ela descobriu que estava grávida. Ela estava apavorada, sabendo que não estava preparada para a maternidade, especialmente com um homem que mal conhecia. Quando ela contou a Derek sobre a gravidez, sua reação não foi o que ela esperava. Ele estava zangado, frustrado e inflexível por não estar pronto para ser pai. Mas sua família, particularmente seu pai, tinha outras ideias. Derek veio de uma família muito respeitada, e seu pai estava determinado a evitar qualquer escândalo. Ele pressionou Derek a se casar com Alia, insistindo que era a coisa certa a fazer. No início de 1993, Alia e Derek se casaram em uma cerimônia pequena e tranquila. Alia estava entorpecida com tudo isso, ainda se recuperando da virada repentina que sua vida havia tomado. Ela se mudou para a casa da família de Derek logo após o casamento, onde deu à luz Mónica no final daquele ano. Por um breve momento, as coisas pareciam estar se encaixando. Mas a paz durou pouco. O pai de Derek, que inicialmente parecia acolhedor, começou a demonstrar um interesse perturbador por Alia.
Ele era muitas vezes excessivamente familiar, fazendo comentários inadequados e tocando-a de maneiras que a deixavam profundamente desconfortável. No início, ela tentou ignorá-lo, esperando que nada mais fosse do que um mal-entendido. Mas seus avanços se tornaram mais flagrantes. Certa noite, em 1994, quando Derek estava ausente em uma viagem de trabalho, Alia se viu sozinha em casa com seu sogro. Naquela noite, seu comportamento cruzou uma linha. Ele a encurralou na cozinha, deixando claro que seu interesse por ela estava longe de ser inocente. Desesperada e apavorada, Alia o empurrou e se trancou em seu quarto até que Derek voltou dias depois. Quando finalmente reuniu coragem para contar ao marido o que tinha acontecido, Derek não acreditou nela. Ele a acusou de mentir e tentar destruir a reputação de sua família. Enfurecido, ele atacou violentamente, deixando Alia machucada e emocionalmente abalada. A partir desse momento, a vida de Alia tornou-se um ciclo de violência e silêncio. O homem que ela pensava ser o seu protetor transformou-se no seu agressor, e não restava ninguém em quem confiar. Com o passar dos anos, Alia aprendeu a sobreviver, enterrando sua dor sob a superfície e concentrando-se em criar seus filhos. No verão de 2016, Alia Johnson viveu durante anos sob a sombra opressiva do seu marido, Derek. O que tinha começado como um casamento difícil transformou-se num ciclo de medo e abuso. Derek, agora com 45 anos, tornou-se um homem endurecido, amargurado pela falta de progresso na carreira e pelos fracassos que percebeu na vida pessoal. Como policial, ele esperava subir na hierarquia, mas depois de 2 décadas, permaneceu sargento, posto que considerava um fracasso. Sua frustração se manifestou em beber muito, e Alia suportou o peso de sua raiva. O abuso, tanto físico quanto emocional, tornou-se uma ocorrência regular, mas Alia permaneceu em silêncio, em grande parte pelo bem de seus filhos, Mónica e Daniel. No início de julho de 2016, um novo vizinho mudou-se para a casa ao lado de um espanhol de 35 anos chamado Miguel Ramírez. Miguel era um homem solteiro, atraente, com um sorriso encantador e um ar confiante sobre ele. Ele trabalhava como empreiteiro e muitas vezes passava seus dias em seu quintal, consertando coisas ou aproveitando o sol. Desde a primeira vez que trocaram gentilezas por cima da cerca, Alia percebeu que seu olhar demorava um pouco mais, seus elogios se tornando cada vez mais pessoais. A princípio, a atenção de Miguel parecia inofensiva, quase amigável. Ele comentava sobre as flores no jardim dela ou o clima, mas com o passar dos dias, os elogios tornaram-se mais diretos. Você tem um sorriso lindo, disse ele uma tarde enquanto ela pendurava roupas. Alia, desacostumada a tanta atenção e leal ao marido abusivo, apesar de tudo, ignorou com um aceno educado. Mas Miguel persistiu. No final de julho, os encontros por cima do muro tornaram-se mais frequentes. Miguel começou a elogiar sua aparência mais abertamente. Certa tarde, enquanto Alia cuidava de seu jardim, Miguel se inclinou sobre a cerca, com os olhos fixos nela de uma forma que a fez se sentir exposta. Você tem uma figura linda, Alia. Derek é um homem de sorte, disse ele com um sorriso. Alia sentiu uma onda de desconforto tomar conta dela. Ela sabia o que ele queria dizer, e não foi apenas um comentário inocente. Ela rapidamente recolheu suas coisas e voltou para dentro, com o coração acelerado. Alia sentiu-se em conflito. Por um lado, a atenção de Miguel contrastava fortemente com a negligência e a crueldade que experimentou com Derek. Mas, por outro lado, era indesejado, e ela temia o que poderia acontecer se Derek descobrisse. Derek já era um homem propenso a ciúmes e suspeitas, e Alia sabia muito bem do que seu temperamento era capaz. Depois, no início de agosto, a situação agravou-se. Uma tarde, enquanto Alia estava em seu quintal, Miguel se aproximou da cerca novamente. Desta vez, suas palavras foram mais íntimas. Você sabe, Alia, se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, eu estou ao lado. Sua voz era suave, atada com implicação. Alia ficou horrorizada. Ela sempre teve o cuidado de manter distância, mas agora estava claro que Miguel havia cruzado uma linha. Convocando sua coragem, Alia voltou-se para ele com um tom firme. Por favor, não voltem a falar assim comigo. Sou casado, e isto é inapropriado. Miguel ergueu as mãos em falsa rendição, com um sorriso brincalhão. Eu não quis ofender. Apenas tentando ser um bom vizinho. Mas Alia sabia melhor. Ela correu de volta para a casa, abalada pelo encontro. Naquela noite, enquanto a família se reunia para jantar, Alia não conseguia abalar o mal-estar que se instalara sobre ela. Ela estava quieta, preocupada com o encontro com Miguel. Seu filho de 10 anos, Daniel, notou a tensão. No meio do jantar, Daniel, em sua curiosidade inocente, quebrou o silêncio com uma pergunta que causou um arrepio na espinha de Alia. Papai, você acha que a mamãe tem uma figura bonita? Derek, inicialmente divertido, riu.
Que tipo de pergunta é essa, rapaz? Mas então, sentindo algo por trás da pergunta de seu filho, Derek se inclinou para a frente. Onde você ouviu isso, Daniel? Daniel, sem sentir o perigo da conversa, respondeu inocentemente: ouvi a mãe a falar com o Sr. Miguel por cima da cerca. Ele disse que ela tem uma figura bonita. As palavras pairavam no ar como uma bomba relógio, prontas para explodir. O rosto de Derek escureceu instantaneamente. Ele abaixou o garfo, as mãos apertando os punhos. A sala ficou silenciosa, o ar espesso de tensão. O coração de Alia afundou. Ela tentou explicar, com a voz a tremer. Não foi assim, Derek. Ele é apenas o vizinho. Eu disse a ele para parar, mas Derek não estava ouvindo. No momento em que soube que outro homem tinha elogiado a sua mulher, especialmente uma com quem ela tinha falado, o seu frágil orgulho despedaçou-se. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, Derek a confrontou em seu quarto. Sua voz era baixa, perigosa. Você tem conversado com aquele homem, deixando-o olhar para você. O que mais tem feito pelas minhas costas? Antes que ela pudesse se defender, a raiva de Derek irrompeu. Ele deu um tapa no rosto dela, fazendo-a tropeçar para trás. Sua puta mentirosa, ele gritou, punhos voando. A violência foi brutal, mais grave do que o habitual. Alia não reagiu, ela nunca reagiu. Ela se enrolou em si mesma, esperando que acabasse, rezando para que seus filhos não ouvissem. Depois do que pareceu uma eternidade, Derek saiu da sala, deixando Alia ferida e sangrando no chão. Ela ficou ali em silêncio, o peso da sua vida pressionando-a como um cobertor sufocante. Ela sempre soube que o ciúme de Derek era perigoso, mas agora, com a atenção de Miguel alimentando o fogo, ela percebeu o quão presa ela realmente estava. No dia seguinte, Alia usava mangas compridas e maquiagem para cobrir as marcas. Continuou a sua rotina, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, ela sabia que sua situação estava se tornando mais perigosa. A tensão entre ela e Derek era palpável, e a atenção indesejada de Miguel só havia adicionado outra camada de complexidade à dinâmica já volátil de sua casa. Alia entendeu uma coisa com certeza: este não era apenas o seu fardo para carregar mais. Com o temperamento de Derek em ascensão e os avanços persistentes de Miguel, o perigo era agora uma presença constante em sua vida. E era apenas uma questão de tempo até que algo estalasse. No inverno de 2016, a saúde de Alia Johnson começou a deteriorar-se. Depois de anos de estresse, negligência e abuso físico nas mãos de seu marido Derek, seu corpo estava finalmente começando a quebrar. Ela tinha sido diagnosticada com um desequilíbrio hormonal, e a medicação que lhe foi prescrita causou rápido ganho de peso. Sua estrutura outrora esguia tornou-se mais pesada e ela lutou para se ajustar à sua nova aparência. As mudanças em seu corpo só aumentaram o fardo emocional que ela já carregava, e ela se viu afundando mais no desespero. A situação em casa não era melhor. Derek tinha quase inteiramente retirado dela, tanto emocional como fisicamente. Sua vida íntima quase parou, e Derek não fez nenhum esforço para esconder seu desgosto com o corpo em mudança de Alia. A cada dia, ele se tornava mais distante, mais cruel. Ele faria comentários improvisados sobre seu peso, chamando-a de inútil e pouco atraente. Alia, já frágil de anos de abuso, internalizou suas palavras, acreditando que seu valor estava ligado à sua aparência. Foi numa tarde fria de dezembro de 2016 que o amigo de longa data de Alia, Li Shen, uma mulher de 40 anos cujos filhos frequentavam a mesma escola que o filho de Alia, Daniel, lhe fez uma visita. Li sempre foi uma das poucas pessoas com quem Alia podia falar, mesmo que apenas no nível da superfície. Suas conversas eram geralmente leves, girando em torno das atividades escolares de seus filhos ou eventos comunitários compartilhados. Mas naquele dia, algo mudou. Alia, sentindo-se particularmente vulnerável, confidenciou ali sobre a crescente distância entre ela e Derek. Ela explicou como o ganho de peso a deixou pouco atraente, e como a recusa de Derek em tocá-la mais agravou seus sentimentos de inadequação. Sua voz tremia enquanto falava, com medo de admitir o quão profundamente doía. Lee ouviu atentamente, seus olhos se encheram de empatia. Depois de uma longa pausa, ela falou baixinho. Você sabe, Alia, eu entendo o que você está passando, disse ela. Já se passaram 3 anos desde que meu marido e eu éramos íntimos. Ele, bem, digamos que já não pode. Não é fácil. Mas encontrei outras formas de lidar com isso. O tom de Lee foi cuidadoso, mas havia uma pitada de alívio em sua voz, como se ela estivesse guardando esse segredo por muito tempo. Alia piscou, surpreendida. Outras formas, ela perguntou, sem saber o que Lee quis dizer. Lee hesitou por um momento, depois deu uma risada pequena e nervosa. Sim, bem. Comprei um brinquedo.
Não é a mesma coisa, mas ajuda. Isso tira a vantagem, sabe? Às vezes, você tem que encontrar maneiras de cuidar de si mesmo quando ninguém mais o fará. Alia ficou surpresa com a franqueza de Lee, mas havia algo nas palavras de sua amiga que ressoou com ela. Durante anos, ela se sentiu negligenciada, indesejável e sozinha em seu casamento. A ideia de que havia uma maneira de recuperar algum controle sobre seu próprio corpo e desejos era algo que ela não havia considerado. Mas o pensamento a deixou desconfortável. Era estranho para ela, e dada a sua educação rigorosa e o ambiente opressivo que Derek criara, a ideia de explorar as suas próprias necessidades parecia quase errada. Ela rapidamente afastou o pensamento, forçando um sorriso enquanto a conversa passava para outros tópicos. Mais tarde naquela noite, Derek voltou para casa do trabalho bêbado, como costumava fazer. Alia podia ouvir o som revelador de seus passos instáveis enquanto tropeçava pela porta da frente, batendo-a atrás dele. Seu coração disparou, como sempre aconteceu quando ela sentiu sua raiva se formando. Ela sabia o que estava por vir. Derek estava em um de seus humores, e ela podia sentir a tensão aumentando como uma tempestade no horizonte. Quando ele entrou na sala de estar, seus olhos vermelhos a examinaram da cabeça aos pés. Olhe para você, ele arrastou, suas palavras pingando de desprezo. Você se deixou levar. Não passa de uma mulher gorda e inútil. Não admira que ninguém te queira tocar. Alia estremeceu com as palavras, a picada familiar de sua crueldade atingindo-a como um golpe físico. Mas antes que ela pudesse responder, a raiva de Derek irrompeu. Ele atacou-a, com os punhos a voar. Ele chamava-lhe todos os nomes degradantes em que conseguia pensar, culpando-a pelos seus próprios fracassos, pela sua própria miséria. Os golpes foram rápidos e duros, derrubando-a no chão. Alia não reagiu. Nunca o fez. Ela simplesmente suportou, esperando a tempestade passar. No momento em que acabou, ela foi deixada maltratada e quebrada, deitada no chão frio da sala de estar. Derek, exausto de seu discurso bêbado, cambaleou para o quarto e desabou na cama. Alia estava deitada no escuro, seu corpo doendo, seu espírito esmagado. Ela havia sofrido anos de abuso, mas cada vez que isso acontecia, parecia que um pouco mais de sua alma estava sendo lascada. Na manhã seguinte, Alia mal conseguia se mover. Todos os músculos de seu corpo gritavam de dor, e os hematomas que cobriam sua pele eram uma prova da brutalidade de Derek. Ela sabia que não podia continuar assim. Ela não podia continuar fingindo que tudo estava normal. Mas a ideia de deixá-lo parecia impossível. Para onde iria ela? O que faria ela? Ela não tinha dinheiro próprio, nenhum sistema de apoio fora de alguns amigos distantes. Desesperada e com dor, Alia tomou a decisão de ligar para sua irmã, Jessica. Passaram-se anos desde que se tinham falado regularmente. Derek isolou Alia de sua família e, com o tempo, a distância entre ela e Jessica aumentou. Mas naquele momento, Alia sabia que não tinha escolha. Quando Jessica chegou mais tarde naquele dia, ficou horrorizada com o que viu. O rosto de Alia estava inchado e seu corpo estava coberto de hematomas. Lágrimas encheram os olhos de Jessica enquanto ela gentilmente ajudava sua irmã a se sentar. Alia, você precisa ir ao hospital, disse Jessica, com a voz tremendo de preocupação. Mas Alia balançou a cabeça. Eu não posso. Se eu for ao hospital, eles vão fazer perguntas. O Derek pode perder o emprego. Eu não posso fazer isso para tuas crianças. Jessica olhou para a irmã, incrédula. Alia, veja o que ele fez com você. Não pode continuar a protegê-lo. Isto não está certo. Alia sabia que sua irmã estava certa, mas o medo do que aconteceria se ela expusesse o abuso de Derek a paralisou. Ela tinha passado tantos anos a protegê-lo, a esconder a verdade do mundo exterior, que a ideia de quebrar aquele silêncio parecia insuportável. Ela não conseguiu enfrentar as consequências, não por causa dela, mas pelos filhos. Enquanto Jessica ajudava Alia a limpar suas feridas, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo tinha que mudar. Mas Alia não estava pronta para dar esse passo, ainda não. E assim, por mais um dia, ela escolheu suportar. No outono de 2016, Alia Johnson encontrou-se nervosamente em frente à escola de Daniel, convocada para uma reunião com sua professora, Kimberly Davis. Kimberly, uma mulher de 31 anos, era conhecida por sua dedicação e compromisso com seus alunos. Só recentemente tinha sido designada para a turma de Daniel, mas a sua reputação de professora apaixonada e empática já a tinha precedido. Alia estava apreensiva, não por causa do desempenho de Daniel, mas porque ela estava lutando para esconder os hematomas do recente espancamento de Derek. Apesar das camadas de maquiagem que aplicou para cobrir as marcas, ela sabia que algumas ainda eram visíveis. Enquanto Alia se sentava na sala de aula pequena e bem iluminada, Kimberly começou discutindo o progresso de Daniel.
Ela elogiou sua inteligência e criatividade, mas havia algo nos olhos de Kimberly que sugeria que a conversa mudaria em breve. Depois de alguns momentos, Kimberly inclinou-se ligeiramente para a frente, suavizando a expressão. Aliás, espero que você não se importe de eu perguntar isso, mas você está bem? A voz de Kimberly foi gentil, mas direta. Aliás congelou, com o coração batendo forte no peito. Ela podia sentir os olhos de Kimberly estudando seu rosto, permanecendo nos fracos hematomas que a maquiagem não conseguia esconder completamente. O instinto de Aliás era desviar, negar, como tinha feito tantas vezes antes, quando alguém notou sinais de abuso. Estou bem, disse ela, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Foi apenas uma semana estressante. Kimberly acenou com a cabeça, mas seu olhar permaneceu fixo em Aliás, não acreditando em suas palavras. Trabalhei com muitas crianças e famílias, e às vezes consigo sentir quando algo não está certo. Se passa alguma coisa, quero que saibas que podes falar comigo. Sem julgamento, apenas apoio. Aliás sentiu a tensão aumentar dentro dela, o desejo de escapar do prédio e da sala. Ela nunca tinha sido boa em abrir-se, especialmente não sobre a violência que suportou a portas fechadas. Mas algo sobre o tom de Kimberly, a bondade em seus olhos, fez as defesas de Aliás vacilarem. Por um breve momento, ela pensou em dizer a verdade. Mas com a mesma rapidez, o medo penetrou e ela balançou a cabeça. Realmente, estou bem, insistiu Aliás, com a voz mal acima de um sussurro. Eu tenho muita coisa acontecendo. Kimberly não empurrou mais, sentindo que Aliás não estava pronta. Em vez disso, ela sorriu calorosamente e terminou a reunião com uma nota tranquilizadora. Se alguma vez precisarem de falar, mesmo que não seja sobre o Daniel, estou aqui. Aliás deixou a escola em conflito. Parte dela ficou aliviada por Kimberly não ter pressionado mais, mas outra parte dela, a parte que ansiava por fuga, desejou ter sido corajosa o suficiente para pedir ajuda. Naquela noite, ela tentou tirar a conversa de sua mente, mas o peso de seu segredo parecia mais pesado do que nunca. No dia seguinte, enquanto Aliás preparava o almoço para Daniel, houve uma batida inesperada na porta. Quando ela abriu, ficou surpresa ao ver Kimberly de pé na varanda. Ela nunca esperava que a professora do filho a visitasse em casa. Aliás, espero não estar me intrometendo, começou Kimberly. Estive a pensar na nossa conversa de ontem e só queria fazer o check-in. Eu sei que você disse que está tudo bem, mas se há alguma coisa que você precisa. Aliás foi apanhada desprevenida. Ela não estava acostumada com alguém que chegasse assim, especialmente alguém que não tinha obrigação de fazê-lo. A consideração do gesto de Kimberly a deixou momentaneamente sem palavras. Por um momento, Aliás considerou recusá-la, dando a mesma desculpa de estar ocupada. Mas havia algo na presença de Kimberly que parecia reconfortante. Ela hesitou, depois se afastou, convidando Kimberly para entrar na casa. Durante o chá na mesa da cozinha, as duas mulheres começaram a conversar. No início, a conversa foi leve, conversa fiada sobre o trabalho escolar de Daniel e o clima. Mas gradualmente, as paredes que Aliás havia construído em torno de si começaram a desmoronar. O calor e a bondade nos olhos de Kimberly foram desarmantes, antes que ela percebesse, Aliás se viu confessando a verdade que vinha escondendo há anos. Lágrimas brotaram nos olhos de Aliás quando ela falou sobre o abuso, o isolamento e o medo que consumiram sua vida. Ela contou a Kimberly sobre os hematomas, os espancamentos e o desamparo que sentia sob o controle de Derek. Sua voz tremia a cada revelação, mas Kimberly ouvia sem interrupção, sua expressão suave de compreensão. Quando Aliás terminou, houve um longo silêncio. Kimberly estendeu a mão sobre a mesa e gentilmente colocou a mão na de Aliás. Você não merece isso, disse ela com firmeza. Ninguém merece isso. Quero ajudar-te, Aliás, mas tens de me deixar. Aliás enxugou as lágrimas, o peito apertado com medo e alívio. Ela não esperava que se abrisse assim, mas agora que o fez, não havia como voltar atrás. Ela acenou com a cabeça lentamente, sua voz tremendo. Estou com medo, Kimberly. Não sei o que fazer. Kimberly apertou a mão suavemente. Você não precisa fazer isso sozinho. Estarei aqui por ti, seja o que for que decidires. E se as coisas piorarem, por favor, prometa-me que vai chegar antes que seja tarde demais. A partir desse dia, as duas mulheres se aproximaram. Aliás encontrou em Kimberly um amigo e confidente, alguém em quem podia confiar a verdade da sua vida. Eles começaram a falar ao telefone regularmente, muitas vezes discutindo o progresso de Daniel na escola, mas suas conversas rapidamente evoluíram para algo mais profundo. Kimberly tornou-se a tábua de salvação de Aliás, oferecendo apoio e encorajamento quando mais precisava. Pela primeira vez em anos, Aliás não se sentia totalmente sozinha. Mas a proximidade entre as duas mulheres não passou despercebida. Derek, ainda cuidando de seu orgulho ferido do último incidente,
começou a suspeitar dos telefonemas frequentes. Uma noite, enquanto Alia preparava o jantar, Derek se aproximou dela, seus olhos se estreitaram. Com quem você está sempre ao telefone? Ele perguntou, seu tom atado com suspeita. Alia, com o coração acelerado, escolheu cuidadosamente as suas palavras. É a Kimberly, professora do Daniel. Temos estado a falar sobre os seus próximos exames e como o ajudar a melhorar. Derek olhou para ela por um momento, sua expressão elegível. Mas em vez de atacar, como Alia temia, ele parecia recuar. Ele acenou com a cabeça lentamente, seus olhos amolecendo. Tudo bem. Só não deixe que isso atrapalhe suas responsabilidades aqui, murmurou ele antes de ir embora. Alia deu um suspiro de alívio. Ela sabia que havia se esquivado de uma bala, mas o medo do temperamento imprevisível de Derek persistiu. Apesar das suspeitas ocasionais de Derek, ele se tornou mais moderado nas semanas seguintes à sua última explosão. Talvez tenha sido a culpa, ou talvez tenham sido os efeitos prolongados do álcool que o mantiveram mais passivo do que o habitual. Mas Alia não foi enganada. Ela sabia o quão rápido seu humor poderia mudar. E embora a presença de Kimberly em sua vida lhe trouxesse conforto, Alia também sabia que sua crescente amizade poderia ser perigosa se Derek decidisse voltar sua atenção para ela. Ainda assim, ela manteve o pequeno pedaço de esperança que Kimberly lhe tinha dado, a esperança de que talvez, apenas talvez, ela pudesse encontrar uma saída. No final de 2016, a frágil estabilidade na vida de Alia Johnson quebrou em uma noite fria de dezembro. O incidente que mudaria reversivelmente o curso de sua vida começou inocuamente. Era uma tarde tranquila quando Eric, de 20 anos, o noivo da filha de Alia, Mónica, veio à sua casa. Mónica estava atrasada na aula da faculdade, então Alia o convidou para esperar lá dentro, oferecendo-lhe um assento na mesa da cozinha enquanto ela fazia chá. Eric sempre foi respeitoso, educado e ansioso para impressionar. Eles falaram casualmente, discutindo os estudos de Mónica e seus próximos planos de casamento. A conversa era leve, mas o ar na casa carregava uma tensão com a qual Alia se tornara muito familiarizada. Seus olhos constantemente piscavam em direção à porta, desconfiados do momento em que seu marido, Derek, voltaria para casa. Ele bebia muito nas últimas semanas, seu temperamento ardia à menor provocação, e Alia nunca soube que versão dele passaria pela porta todas as noites. Naquela noite, Derek voltou mais cedo do que o habitual, bêbado e agitado. Enquanto ele cambaleava pela porta da frente, a visão de Eric sentado à mesa da cozinha com Alia o deixou furioso imediatamente. Seus olhos ingestados de sangue dispararam entre os dois e, em seu estado embriagado, a mente de Derek transformou a cena inocente em algo muito mais sinistro. Que raio é isto? Derek arrastou-se, tropeçando em direção a eles. Você acha que pode trazer outro homem para minha casa? É isto que tens feito enquanto estou a trabalhar? Alia levantou-se rapidamente, com o coração batendo forte no peito. Derek, pare, disse ela, com a voz trêmula. Não é o que você pensa. O Eric está aqui à espera da Mónica. Mas o Derek não estava a ouvir. Ele nunca ouviu. Seu ciúme e paranoia haviam tomado conta, alimentando uma raiva cega e incontrolável. Sem aviso, Derek atacou Eric, agarrando-o pelo colarinho e jogando-o contra a parede. Eric, despreparado para a violenta explosão, tentou defender-se, mas a fúria de Derek foi avassaladora. Ele bateu no rosto de Eric, fazendo-o cair no chão. Saia da minha casa. Derek rugiu, com os punhos cerrados, pronto para atacar novamente. Eric, atordoado e aterrorizado, levantou-se e fugiu de casa sem dizer uma palavra. Os apelos de Alia caíram em ouvidos surdos quando Derek voltou sua raiva contra ela. Sua puta mentirosa e traidora, ele gritou, sua voz ecoando pela casa. Ele a agarrou pelo braço, seu aperto machucando sua pele e a bateu contra a parede. Os golpes foram rápidos e duros, seus punhos atingindo seu rosto e corpo com força brutal. Alia tentou proteger-se, mas não houve escapatória. Quando Derek finalmente parou, ele a deixou amassada no chão, seu corpo espancado e quebrado. Ele cambaleou para o quarto, alheio ao dano que havia causado, e caiu na cama, desmaiando em um estupor bêbado. Alia estava deitada no chão frio por horas, com a visão embaçada pela dor. Ela sabia que não podia ficar mais aqui. Já não se tratava apenas dela, tratava-se da sua sobrevivência. Em seu momento de desespero, ela pegou o telefone e ligou para a única pessoa em quem sabia que podia confiar. Kimberly chegou em poucos minutos. Quando ela entrou na casa e viu a forma maltratada de Alia, seu rosto se retorceu de horror e raiva. Sem dizer uma palavra, ela gentilmente ajudou Alia a se levantar e a guiou para fora de casa. Eles dirigiram em silêncio, o peso da noite pressionando os dois. Na casa de Kimberly, Alia desabou nos braços de sua amiga, soluçando incontrolavelmente.
As paredes que ela construiu ao seu redor ao longo dos anos desmoronaram completamente e, pela primeira vez em muito tempo, Alia se permitiu sentir tudo. A dor, o medo, a exaustão, tudo se derramou dela. Kimberly a segurou, oferecendo conforto silencioso enquanto Alia chorava. Nos momentos de silêncio que se seguiram, Kimberly sentou-se ao lado de Alia no sofá, acariciando seu cabelo suavemente. A amizade deles, outrora uma fonte de conforto, agora parecia diferente. Enquanto Kimberly sussurrava palavras tranquilizadoras, Alia sentiu um calor se espalhando por ela, um sentimento que ela não conhecia há anos. Antes que ela percebesse, seus rostos estavam próximos e, em um momento de ternura e vulnerabilidade, Alia se viu beijando Kimberly. Por um breve segundo, Alia recuou, chocada com suas próprias ações. Mas quando seus olhos se encontraram, ela percebeu que não queria parar. No abraço de Kimberly, Alia sentiu algo que não sentia há anos desejado, querido e seguro. Era como se o peso do seu passado doloroso tivesse subido momentaneamente, substituído por uma sensação de ser verdadeiramente desejado. Ela beijou Kimberly novamente, desta vez plenamente consciente do que estava acontecendo, e permitiu-se ceder ao momento. Pela primeira vez em sua vida, Alia se sentiu desejada de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Era mais do que apenas conforto, era uma sensação de ser verdadeiramente visto e amado. O vínculo emocional que eles construíram ao longo do tempo se transformou em algo muito mais profundo. Na manhã seguinte, Alia tomou uma decisão que havia sido tomada há anos. Ela voltou para casa, seu corpo ainda doente com o espancamento, mas sua mente estava clara. Derek estava sentado à mesa da cozinha, cuidando de uma ressaca com um copo de uísque na mão. Ele mal olhou para cima quando ela entrou. Alia não hesitou. Estou indo embora, disse ela, com a voz firme e resoluta. Estou farto de viver assim. Já não vou ficar contigo. Os olhos de Derek brilharam de raiva, mas desta vez, Alia manteve-se firme. Eu não me importo com o que você faz comigo, continuou ela, mas eu não vou ficar aqui para ser seu saco de pancadas. Já não. Por um momento, Derek ficou em silêncio. Então, em uma súbita explosão de raiva, ele voou para ela, seus punhos balançando descontroladamente. Alia tentou proteger-se, mas desta vez o ataque foi diferente, mais cruel, mais desesperado. Derek bateu nela até que ela desmaiou, inconsciente, no chão. Foram Daniel e Mônica que encontraram a mãe deitada imóvel, com o rosto inchado e sangrando. Horrorizados, ligaram para o 911 e, em poucos minutos, os paramédicos chegaram para levar Alia ao hospital. A polícia, alertada pela gravidade da situação, chegou logo depois, prendendo Derek no local. As consequências foram rápidas. Derek foi acusado de agressão doméstica e rescindido de sua posição na força policial. Ele foi condenado a terapia obrigatória e controle da raiva, mas o dano já havia sido feito. Sua carreira, sua família e sua vida como ele a conhecia estavam em ruínas. Alia, depois de passar vários dias se recuperando no hospital, fez uma escolha que tinha medo de fazer há anos. Ela se mudou da casa que havia compartilhado com Derek e foi para a casa de Kimberly. O relacionamento deles, agora aprofundado pelos acontecimentos daquela noite fatídica, proporcionou a Alia uma sensação de segurança e pertença que ela nunca conhecera. Embora seus filhos, Mônica e Daniel, inicialmente lutassem para entender por que sua mãe havia partido, eles não conseguiam compreender completamente os anos de tormento que Alia havia sofrido. Eles se sentiram traídos, irritados por sua família ter sido dilacerada. Durante meses, recusaram-se a falar com ela, culpando-a pelo caos que tinha abalado as suas vidas. Mas, apesar da dor de cabeça de estar distante de seus filhos, Alia sabia que tinha tomado a decisão certa. Pela primeira vez em anos, sentiu-se livre. Livre do medo constante, da dor e do controle que definiram seu casamento. Vivendo com Kimberly, Alia lentamente começou a reconstruir sua vida. Ela encontrou consolo em sua recém-descoberta independência e força no amor e apoio de sua amiga. E agora, pela primeira vez, ela não estava apenas sobrevivendo, ela estava vivendo. Alia finalmente encontrou o que ansiava por toda a sua vida, o amor. Ela era amada e, pela primeira vez, amava em troca. Alia estava livre e feliz.